Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, ontem, prefeito de Belo Horizonte, o presidente da Câmara Municipal e o pessoal do Sindicato dos Empresários de Ônibus se reuniram para decidir o problema, o imbróglio aí da passagem de ônibus em Belo Horizonte, né? Do reajuste da passagem de ônibus que chegou a R$ 6,00. Né? Eu tive uma conversa muito franca com o pessoal do Sindicato dos Empresários de Ônibus. Eles disseram o seguinte: assim, então, se hoje nós tivéssemos que cobrar a passagem verdadeira para Belo Horizonte, ela seria mais de R$ 8,00, porque o sistema de transporte coletivo da cidade ficou sem reajuste desde 2018. Foram 5 anos sem reajuste. E isso estraçalhou o sistema de transporte de Belo Horizonte, né? Ônibus mais velhos, com dificuldade de reposição de peças, né? Despesa com aumento de salário de motorista, de pessoal de garagem, etc. Então, todo esse imbróglio, né? Nós tivemos aí. E, infelizmente, a bomba foi cair nas mãos do prefeito Fuad Noman, porque o Alexandre Calil não deixou que os transportadores tivessem reajuste. Se fosse um reajuste lá, mais tempo, de 50 centavos, de 25, de 30 centavos, de 40, de 50 centavos, né, as coisas estavam mais ou menos melhores, né? Então, agora, os transportadores, para voltar à tarifa de R$ 4,50, eles estão pedindo 700 e tantos milhões por ano, como subsídio. E eu já estou sabendo que o transporte, não só de Belo Horizonte, mas de qualquer lugar do país, não vai funcionar nunca no Brasil com esse óleo diesel a quase R$ 7,00 o litro. Né? Então, é muito caro. E outra coisa, nós fizemos um sistema de transporte em Belo Horizonte, do bairro a bairro, lá final da década de 70, e esse bairro a bairro já se esgotou, porque o sujeito paga um trecho, anda um trecho e paga 2. O cara está pagando 2 trechos, né? Porque, presta bem atenção, um ônibus que sai do bairro Nossa Senhora da Glória e vai até ao bairro São Bernardo, ele demora 3 horas para ir e voltar. Então, quer dizer, o transporte ficou muito difícil por causa do trânsito da cidade, né? O ônibus sai daqui, faz um bairro a bairro, passa para o centro da cidade, passeia no centro da cidade e depois vai para o outro bairro. Então, quer dizer, é muita coisa, né? Então, nós temos que repensar o transporte coletivo da cidade. E eu estou consciente de que, se você não criar mecanismo para você arranjar dinheiro para subsidiar o transporte, a passagem vai ser muito cara. Isso é uma realidade, que a gente tem que saber que é uma realidade, né? E outra coisa, você hoje, se você perceber, hoje as coisas, quer dizer, a cerveja aumenta, ninguém reclama, né? Está aí ovos lá, ovos agora com a produção fantástica, nós estamos pagando ovo caro. É assim por diante, outros produtos, né, que ficaram caros, né? Quer dizer, só não pode subir a passagem de ônibus, né? Então, eu percebi o seguinte, que você pode, no IPTU, como você paga a limpeza, você não paga a limpeza urbana no IPTU, você não paga a luz pública no IPTU, a iluminação pública no IPTU, então paga também mais uma taxa lá de 10, 15 reais, sei lá, para o transporte público, né? Para você subsidiar o transporte público. Senão, ninguém vai conseguir andar de ônibus em Belo Horizonte. Agora, eu estou recebendo aqui o jornalista e escritor Osório Couto. Osório é natural da cidade de Luz, cidade situada no centro-oeste de Minas Gerais. Como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ele vai compartilhar conosco conhecimentos sobre a história do nosso estado e falar da importância de preservar o nosso patrimônio histórico, cultural e material e artístico também. Osório Couto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cir. Muito prazer estar no seu programa, bom dia a todos e muito obrigado aí pelo convite. Pois é importante falar do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eu conheci quando era presidente o Pimenta, nossa, esqueci o nome dele aqui agora. Doutor Sardinha? Não, Pimenta, era Pimenta. Pimenta? Eu vou lembrar o nome dele aqui. E eu lembro que ele me deu um livro da Efemérides de Minas Gerais,
um livro fantástico, maravilhoso, que o Instituto estava, naquela época, lançando, e eu perdi esse livro, não sei onde que ele está, né? Porque você muda de um lado para o outro, de um lugar para o outro e tal, você vai levando os livros e fica encaixotado, você não sabe se está no caixote, se está ainda guardado, né? Eu lembro disso, né? O presidente me presenteou com esse livro. Foi aí que eu tomei conhecimento do Instituto Histórico e Geográfico. Eu era muito jovem, 20 e poucos anos de idade, né? Fui fazer uma matéria no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E então tenho assim um carinho muito grande pelo Instituto, que é, vamos dizer assim, o estuário da nossa história e da nossa geografia, não é isso? Justamente. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais é a casa cultural mais antiga de Minas Gerais e foi fundada em 1907 pelo governador, então presidente do Estado, João Pinheiro, e por uma pleide, né, de intelectuais e de pessoas importantes na cultura e na política naquela época. Pois é, o João Pinheiro, é bom que se diga, tem figuras de Minas Gerais que nós temos que estudar mais um pouquinho. O governador João Pinheiro foi uma figura muito importante, foi o primeiro planejador de Minas Gerais. Justamente. Fez o primeiro planejamento estratégico do nosso estado, foi o João Pinheiro. Morreu muito cedo, né? Morreu cedo e mais, além de ter sido o primeiro planejador estratégico de Minas Gerais, que foi muito importante, e aliás, também do Brasil, ele certamente, se não tivesse morrido, ele ia ser presidente do Brasil. Estava caminhando para isso. É verdade. Né? Ele morreu ainda, estava cumprindo o mandato de governador quando ele faleceu. Justamente. Né? Deixou um filho, né, que foi uma figura extraordinária, que foi o Israel Pinheiro, que a família ficou em dificuldade. O interessante do João Pinheiro é que a família ficou em dificuldade e o governo teve que doar uma casa para a viúva dele morar com os filhos. Para você ver como é que era o político de antigamente, né? O governo doou uma casa para a família do João Pinheiro, para a viúva, né? E ficou famosa a casa do João Pinheiro na Rua Espírito Santo, né? Justamente. Doada pelo governo do Estado, né? E é interessante são nuances da política mineira. É interessante o senhor falando aí, porque o governador nosso, não é Itamar Franco? Tancredo? Não, foi antes dele. Foi da Academia Mineira de Letras. Francelino? Francelino. Né? Francelino Pereira, quando ele saiu, eles tiveram que fazer uma vaquinha para comprar um aeroíris para ele, né? Se não me engano, na época. Então, para você ver como é que eram os políticos de antigamente. Eu lembro que ele vendeu a casa na rua Pedra Bonita, ali na Barroca, e comprou, e com o dinheiro ele deu entrada para comprar um apartamento na Rua Antônio Aleixo. Justamente, na Antônio Aleixo. E aí a turma se reuniu, os secretários se reuniram para dar a ele um presente da nova casa, né? Deram uma geladeira, máquina de lavar. Ele estava em dificuldade, história, né? O Francelino um dia falou comigo assim, Cirantão, alguém falou, seu governador, o senhor vai para a fazenda? Eu falei assim, não tenho fazenda, não tenho sítio, né? E eu, porque não deixei os meus filhos, né, serem nada, porque era filho de político, né? Eu hoje tenho que dividir o meu salário para ajudar a criar netos, né? Pagar a escola, dar assistência médica e etc., porque eu não deixei os meus filhos serem nada, né? Infelizmente, porque filho do governador não pode. Então, você vê que até onde... Eu lembro que o Tancredo, quando fomos na campanha de 82, o Tancredo falou assim, por favor, vocês podem falar tudo do governo revolucionário, mas, por favor, preserve o Francelino Pereira, que é um homem honrado. Justamente. É interessante que o Márcio, né, o filho dele, um dos filhos dele, vai entrar para o Instituto, vai ser o nosso confrade lá, apresentado pela doutora Beatriz de Sá. E o Israel Pinheiro, na década de 60, olha que interessante, né? João Pinheiro fundou, né, com a pleide de intelectuais, e o seu filho Israel nos doou onde hoje é a sede do Instituto Histórico, que é lá no Conjunto JK. Inclusive, nós precisamos de uma nova sede à altura do Instituto Histórico, à altura de Minas Gerais, como, por exemplo, agora eu conheci as sedes lá do Pará, que é maravilhosa, lá de Alagoas, da nós Paraíba. Pegar uma casa antiga da cidade que pudesse
né, uma casa antiga e importante da cidade que pudesse, né, ser um instituto Justamente, histórico, não é lógico, nós precisamos do apoio, né, não só do governo do Estado, como também da iniciativa privada. Lembrei, né? do nome do presidente da época que eu conheci o Instituto Histórico e Geográfico, Demerval Pimenta. Demerval Pimenta. Demerval Pimenta. Como eu fui esquecer, Demerval Pimenta foi um dos melhores presidentes que nós tivemos, uma grande figura. E o presidente atual, doutor José Carlos Ceru, fez uma homenagem, né, quer dizer, nós fizemos, por intermédio dele, uma homenagem ao Demerval Pimenta. Foi a filha lá, que é a nossa associada honorária, e foi muito bonita a homenagem. O auditório nosso, o nome leva o nome dele, Demerval Pimenta. Isso aí. Isso aí. Vou cantar uma musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Para o homem e para a mulher, pílulas de luz, hein? Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero complementar. Pílulas de luz, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Osório Couto, que vai conversar aqui conosco, vai falar do seu trabalho literário. Daqui a pouquinho. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, conosco o jornalista André Cristino, ele que traz novidades do Horizonte Notícias ao 12:30. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a continuação da celebração dos 25 anos de ordenação episcopal de Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Ontem ele foi homenageado pelas regiões episcopais Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário. A gente vai conversar também com o reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, o padre Wagner Calegário, sobre os 15 anos da Família dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade, esse projeto tão importante para a evangelização da arquidiocese e para a manutenção do santuário, né? Esse patrimônio natural que a igreja cuida com tanto zelo e com tanto carinho. E vamos trazer uns dados sobre o Dia das Mães. Segundo o Mercado Mineiro, celebrar o Dia das Mães neste ano está bem mais caro do que em 2022. Os detalhes daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícias. Falou, irmão. Um abraço. Abraço. Pois é, aliás, eu sou muito pouco afeito às lojas, né? A comprar as coisas, entrar nas lojas, né? Eu sou muito criticado pela família, pelos amigos, porque você não compra muita roupa, não é de comprar roupa, é difícil, eu sou difícil para comprar roupa mesmo. A minha família fala o seguinte assim, você paga um prato de comida no restaurante caro e é pão duro para comprar uma roupa. Não, eu acho que as coisas são muito absurdas, os preços são muito altos, né? Infelizmente, então, nós vamos ter aí no Dia das Mães um problema desse aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. A Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Lembrar que faleceu nesse final de noite aí, nessa madrugada, a roqueira Rita Lee, na sua casa em São Paulo. O falecimento foi na madrugada de hoje, e a família anunciou há poucos instantes, era 11 horas quando a família anunciou a morte dela, né? Naturalmente, para tudo aquilo que a família vai cuidar agora do sepultamento, essas coisas todas, né? A Rita Lee veio de câncer, né? Tentou e tal, e etc. Então, infelizmente, não sobreviveu, morreu aos 75 anos de idade. Que Deus tome conta dela, né? É isso aí. Vamos continuar a nossa conversa com o jornalista e escritor mineiro Osório Couto. Osório, você escreveu muita coisa em um dos livros, dos últimos livros que vão ser lançados agora, é o livro que você conta um pouco da trajetória do empresário, o Carlos Carneiro Costa, o grande construtor mineiro. Sim, como diz Líder, né, tradição em acabamento. Realmente a Líder foi a maior construtora civil que Minas Gerais teve, uma das maiores do Brasil, com presença em São Paulo, com presença no Rio, em Cabo Frio. Inclusive tem uma praça lá, porque o Carlos Carneiro Costa mudou a orla, né, de Cabo Frio. Então tem uma praça lá com seu nome
e também Brasília, onde tem prédios, né, edifícios maravilhosos construídos pelo Carlos Carneiro Costa. O livro ele está pronto desde dezembro de 2019, nós íamos lançá-lo em abril numa grande festa no Mercury da Contorno, que é um edifício construído pelo Carlos Carneiro, mas com a pandemia, lamentavelmente, então nós só pudemos lançar o livro em junho do ano passado, de 22. Aqui está o livro, né? Que é um livro grande, né? Feito de papel couché maravilhoso, com boas fotografias, né? Que conta um pouco da história fotográfica, né? A história da líder na fotografia. Na fotografia, não só da líder, como história também de Dores no Indaiá, da região, né, Luz, a história de Belo Horizonte, história de Minas Gerais e um pouco da história do Brasil. Inclusive também tem um pouco de política, né? A vida social efervescente. Ele teve uma vida social muito grande, muito intensa. Né? Justamente. Aliás, tudo em Belo Horizonte girava em torno de Carlos Carneiro Costa. De Carlos Carneiro Costa e Sheila Carneiro Costa. Sheila, né? Assim como também de Alair e Zilda Couto, eram os dois casais mais... Que eram também empreendedores de construção, né? Justamente, Couto, né? A líder, ela fez 50 anos o ano retrasado, e continua nativa, mas eles estão em recuperação judicial. Se Deus quiser, vão sair dessa, né? É verdade. Mas a líder, assim, é interessante que o Emídio Teres Carvalho Filho, que até meu primo fundador da leitura, um grande amigo e irmão, o Emidinho escreveu uma crônica com o título Objetos de Desejo. Então, um apartamento líder sempre foi um objeto de desejo. E foram vários que ele construiu em bairros assim fantásticos, como a região de Lourdes, não é verdade? Né? Lourdes, Santo Agostinho, né? A região lá de São Bento, Belvedere. São Bento, muito interessante. E o primeiro prédio que ele fez, o primeiro comprador dele foi o Ronaldo Costa Couto, que também é primo dele. Né? Olha que interessante, pelos Costas, né, lá de Dores no Indaiá, porque Carlos Carneiro Costa é de Dores no Indaiá. E interessante que Dores no Indaiá, para mim, é uma das cidades em Minas, talvez a cidade de Minas, pelo tamanho, né, porque ela não é tão grande, mas que deu mais pessoas, líderes e pessoas interessantes no empreendimento, tanto cultural, financeiro, né, na construção civil e etc. O Banco Mercantil do Brasil, a família toda é de Dores no Indaiá. Toda de Dores no Indaiá. E um dia eu perguntei ao senhor Vicente Araújo, que era o presidente do banco, e falei, senhor Vicente, eu estive em Dores no Indaiá e dei uma volta na cidade e senti falta de uma agência do Banco Mercantil. Eu falei, não, meu filho, lá todo mundo é meu amigo, eu não posso ter banco lá não, senhor. O Oswaldo era uma pessoa ótima. E eles são primeiro do Carlos Carneiro. Inclusive, no casamento dele, o Milton, né, o senhor Milton Araújo, que foi o pai do atual presidente, foi padrinho dele de casamento e está aí também. O atual presidente, né? É neto do senhor Vicente Araújo, né? É filho do Milton, né? Justamente. Filho do... Não, o atual presidente é filho do Milton Araújo. Pois é, que o Milton Araújo era filho sobrinho. Não, Milton Araújo era filho do... Não, Milton era irmão... O Milton era irmão do Oswaldo, um dos mais novos. Um dos mais novos, né? Porque eu conheci o senhor Vicente e tinha um filho que chamava Milton Araújo também, né? Porque é interessante que, na realidade, você sabe quem foram os fundadores do banco, né? Os fundadores do banco foram o Vicente e o Almir. O Almir Araújo, né? Até hoje, os filhos dele estão em bom despacho. Eles têm um empreendimento lá, que tem um grande empreendimento, né? O Café da Terra. É muito interessante. Os Carneiro Costa... foram realmente... Essa foi sua primeira experiência de falar sobre um empresário, de falar sobre um empreendimento mineiro? O meu, sim. A primeira vez. É a minha segunda biografia, né? A primeira foi de Valdemar de Almeida Barbosa, que é tio interessante, a coincidência, é tio do Carlos Carneiro Costa. O Valdemar de Almeida Barbosa é um historiador. Historiador. Eu acho que é dele. Eu não sei, um dia eu estava andando numa calçada e a chuva ali na Silva Lobo tinha invadido uma banca de revista. E o sujeito tirou todos os livros que tinha lá dentro, livro, revista, não sei o quê, para jogar fora.
E eu, passando assim, parei e vi alguma coisa assim, a verdadeira história de Belo Horizonte. De Valdemar de Almeida Barbosa. Onde ele contesta o Abílio Barreto, né, dizendo que o João Leite da Silva Ortiz não teria sido o fundador da cidade, porque quando ele ganhou a Sesmaria, né, tá lá a Sesmaria dizendo a três léguas do Curral del Rei. O Curral del Rei já existia. Já existia, não? Então ele contesta a história oficial de Abílio Barreto, que dizia que João Leite da Silva Ortiz foi o fundador da cidade, que não foi verdade. Que é para os lados de lá, né? De Contágios. Oeste, na região oeste da cidade, né? Bem oeste. Foi a região oeste da cidade. Ele ficou com a parte oeste da cidade onde está hoje a Nova Suíça, Gamineira, João Pinheiro, bairro João Pinheiro, essa região toda aí, né? Bem para o lado de lá. Inclusive, a sede da fazenda do João Leite da Silva Ortiz é onde hoje é o cemitério Parque da Colina. E a sede foi desmanchada, o professor Valdemar explica isso, a sede foi desmanchada em 1947. Olha para você ver, há pouco tempo, pensando nisso, há pouco tempo, a sede da fazenda foi desmanchada. E o Valdemar, ele é interessante que ele não só escreveu contestando a história de Belo Horizonte, como também sobre a PM, né, a fundação, quando foi fundada, e também a verdadeira história de Tiradentes, que é um livro maravilhoso, e foi ele que conseguiu provar que não tinha aquela barba, e o Cacau, que é um desenhista até famoso, carioca, que fez o desenho na época que ele foi para o Rio e pediu para fazer esse desenho. Então, é muito interessante. O Valdemar de Almeida Barbosa foi do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e também eu o considero, como vários outros historiadores, como dos 5 maiores historiadores de Minas. Ele, Salomão de Vasconcelos, Diogo de Vasconcelos, Augusto Lima Júnior e João Camilo de Oliveira Torres, né? João Camilo, grande figura. Aqui. Pois é, o livro de Carlos Carneiro de Escola vai ser lançado em junho. Não, já foi lançado. Beleza. E se encontra na leitura Pátio, provavelmente ainda deve ter algum exemplar. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco hoje, para falar um pouquinho da sua obra, falar um pouquinho da história do Brasil, né? E lembrar que nós vamos ficar aí com uma imagem da Catedral Cristo Rei, construção que passou por mais de uma etapa de concretagem do nível de estacionamento do setor D. A gente volta amanhã. Então, vou deixar aí para vocês a imagem da Catedral aí, né? Dessa obra que está sendo feita, que é a construção da nossa Catedral definitiva, a Catedral Cristo Rei de Belo Horizonte. Um abraço e até amanhã.